Boa noite, meus amados, graça e paz, mais um tempo juntos essa noite, e hoje estaremos dando o nosso conteúdo da escola bíblica. Então nós estamos estudando o tema uns aos outros, a mutualidade cristã, e hoje então iremos tratar mais um assunto sobre a nossa responsabilidade de mantermos a unidade, o nosso serviço uns para com os outros no corpo de Cristo. Então convido você a já ir se preparando aí, colocando a Bíblia já nos versículos, que vai ser Efésios capítulo 4, versículo 31 e versículo 32. Efésios 4, 31 e 32. Ok? Então temos nosso texto e daqui a pouquinho, daqui a menos de 2 minutos, nós estaremos tratando do nosso assunto, e hoje o imperativo é: sede benignos uns com os outros. Se você deseja ter todo o material que nós estamos dando, vai ficar ao contrário aí, mas aí depois você... É essa revista aqui, a revista da Cristã Evangélica. O tema dela é uns aos outros, adulto, tá bom? Então você encontra nas livrarias bíblicas, você encontra essa revista, ou então no próprio site da editora Cristã Evangélica. É um material muito bom para você usar para devocionais, para pequenos grupos, para a escola dominical, foi feito para isso, e para um estudo seu pessoal. O conteúdo teológico é muito bom, muito fácil de se aplicar, é um conteúdo de fácil compreensão e também de fácil manuseio, né? Não fica difícil, não é aquela coisa muito complicada. Então você consegue fazer aqui esse estudo para você, para um devocional pessoal. Tem várias outras revistas, essa aqui eu gosto muito da qualidade dela, e do tema dela para a igreja, né? Para nós sabermos as nossas responsabilidades. Inclusive, quando eu fui pegar essa revista esse ano na livraria, ela estava esgotada. Parece que as igrejas todas estavam pegando para tratar esse assunto. Então vamos daqui a pouquinho iniciar o nosso Escola Bíblica. E a gente, antes de tratar sobre o nosso tema, queria dar só mais alguns avisos. Amanhã às 9 horas teremos a nossa devocional matinal, e à noite o nosso devocional noturno, e também na quinta-feira nós estaremos fazendo então o nosso ensino doutrinário e o nosso tempo de oração, interceder uns pelos outros. E eu queria então saber se existe a possibilidade dos irmãos estarem participando dessa live, né? Nós colocarmos o pedido e alguns irmãos podem fazer a oração aqui ao vivo. Então, se você quiser, aí você vai me dizer, tanto no grupo da gente lá da igreja, como aqui na live, né? Você pode dizer: eu quero fazer uma oração, tá bom? Eu vou dar um tempinho, você vai fazer assim lá na hora amanhã, e a gente vai abrir para 2, 3, 4 pessoas, dependendo da procura dos irmãos, tá bom? Então quero desejar a todos boa noite, a graça, a paz do nosso amado Deus a todos vocês. São exatamente 18 horas, então vamos dar início ao nosso tempo de estudo da palavra, e vamos ver mais um imperativo do Senhor à igreja, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, vamos então dirigir a Deus as nossas orações. Senhor Deus e amado Pai, rendemos graças ao Teu santo nome. Queremos, Pai amado, Te suplicar a Tua graça agora. Precisamos dela para compreendermos a Tua palavra, para darmos atenção a ela, mas principalmente para obedecermos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, na compreensão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, a submissão a Ti, Senhor Deus, o desejo de Te obedecer. Abençoa cada irmão nesse momento agora. Derrama, Senhor Deus, a Tua graça abundante na vida de cada um deles. Em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém.
Muito bem, meus amados irmãos, antes de começarmos, eu gostaria de tratar com vocês bem rápido, de forma bem direta, sobre as nossas lives. A gente está fazendo esse tipo de transmissão porque nós não podemos nos reunir. Alguns locais, em alguns lugares já estão podendo. O nosso presidente da denominação disse que em alguns lugares lá em Goiás está podendo fazer já as reuniões, mas em grupos bem menores ou com distanciamento. Alguns lugares estão fazendo em estacionamentos, né? Coloca a distância, os carros, as pessoas ficam dentro dos carros e faz então dessa forma os seus encontros. Então tem se colocado algumas situações, mas a gente sabe que esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico de culto, né, a gente entende, por exemplo, aqui nós não estamos fazendo um culto, né, apesar de termos a palavra de Deus, a oração, né, nós tínhamos o louvor, mas infelizmente para se colocar o vídeo no YouTube não pode ter o louvor, senão eles tiram o vídeo do ar. Então, para a gente evitar isso, a gente não coloca louvor. E então existem princípios que regularizam o culto, para se caracterizar um culto ao Senhor dentro daquilo que Ele quer, tá certo? Então, quando as pessoas dizem, não, tem 2 ou 3 reunidos, lá está o Senhor, ali é para se tratar sobre disciplina, para se tratar com um problema, uma exortação, trabalhar um problema na vida da igreja, né? Na verdade, não está falando de que o culto se realiza com 1 ou 2, 3 pessoas, mas está falando da forma de se tratar um problema dentro da igreja. Então nós estamos usando esse artifício para podermos comunicar a palavra, para podermos estar juntos e alimentando a igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso desejo é voltarmos o mais rápido possível para os nossos cultos públicos, porque lá sim, daquela forma, é que está o meio de graça, lá é que foi então o padrão estabelecido por Deus para a igreja de Cristo se reunir, tá certo? Então, vamos ter, provavelmente, vendo que essa ferramenta ela tem dado um alcance muito bom, tem conseguido transmitir muitas coisas, nós podemos estar juntos em outros dias, em outros horários. Então, orem só para que Deus me dê sabedoria, que eu possa escolher um horário para a gente poder, mesmo depois da quarentena, pelo menos uma vez ao dia, em um determinado horário. Eu estou tentando ver, ainda estou pensando, vendo qual o melhor horário, e vou depois perguntar aos irmãos qual um horário seria bom, e a gente tem então esse horário, o nosso devocional, pelo menos pela manhã. O nosso desejo seria esse, uma vez por semana. Então orem, né? Só queria deixar claro isso, porque às vezes pode se criar o hábito e pensar que assim é uma boa oportunidade. No dia que eu não for, aí a gente vai assistir a live, é a mesma coisa. Então entendam que biblicamente não está se realizando um culto, por mais que tenha o estereotipo de culto, né? Tem alguns que trazem o púlpito, ou fazem dentro do prédio e botam o grupo de louvor, fazem toda a liturgia do culto, mas entendemos que biblicamente não está se realizando um culto, tá bom? Dentro daquelas normativas, dentro do que nós entendemos que são os princípios que regulam o culto, tá bom? Mas é sim uma oportunidade de adorar, é sim uma oportunidade de aprendermos a palavra. Eu só queria deixar isso claro para a gente poder prosseguir com os nossos estudos, tá bom? E vamos orar para que dia 5 realmente haja aí, se não a liberação total, mas que haja pelo menos um relaxamento e algumas coisas possam se abrir, mesmo que com algumas restrições. Então que a gente possa então, a partir do dia 5, receber essa notícia maravilhosa. Muito bem, então o nosso assunto hoje é sede benignos uns com os outros. O nosso texto está em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então esse é o nosso texto. Lembrando que vocês podem participar, tanto digitando,
fazendo alguma pergunta, participando com alguma opinião, acrescentando algo mais no assunto que está sendo dito. Caso você queira fazer aqui a transmissão comigo ao vivo, você pode então fazer a chamada e botar aí, digitar, eu queria falar, aí a gente faz aqui a chamada ao vivo com o irmão, não tem problema, é um momento de aprendermos, tá bom? Se você não tiver timidez e tiver aí a coragem para falar junto comigo, eu fico muito feliz em poder dividir esse tempo com o irmão, tá bom? Não tem problema. Então nós temos o nosso texto aqui de Efésios, Paulo mandando então mais ensinos, né, dando então algumas direções à igreja de Efésios, e aqui ele vai tratar que dentro daquela igreja, naqueles irmãos, não poderia existir entre eles amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, eles tinham que ser uns para com os outros, benignos, e aqui está então a nossa ordem, o nosso imperativo, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, ok? Então vamos ver a nossa lição, qual é o alvo dela. O irmão aqui, acho que é o Alberto, deixa eu ver, não, Atelier da Gárcia, tá dando aqui um oi, você que era um amigo meu, ok? Seja bem-vindo, boa noite, ou bem-vinda, eu não sei, graça e paz. Então o alvo da nossa lição é mostrar que é exatamente no ato de ser benignos uns para com os outros que nós mostramos verdadeiramente a nossa fé e também como nós vemos as coisas que vêm da parte de Deus. Quando agimos de forma benigna, então nós estamos mostrando que somos verdadeiramente cristãos. A demonstração da benignidade é também uma forma de demonstrarmos aquilo que nós entendemos, vemos de Deus e aprendemos de Deus. Hoje o nosso imperativo, ele é um desafio para a nossa vida cristã. Na verdade, eu tenho orado, todas as vezes que vou transmitir esse estudo, eu tenho orado para que aqueles que estão acompanhando, alguns estão pegando já algumas lições nós já demos antes, estão pegando a carruagem já andando, mas já tiveram a oportunidade de pegar uma quantidade boa destas ordens, mas alguns irmãos da nossa igreja estão pegando desde a primeira lição. Então a minha oração é para que você possa crescer com estes ensinos e que principalmente você possa aplicar esses ensinos na sua vida e na vida da sua igreja. O que eu desejo de todo o coração é que essas ordens, estes imperativos, possam ser uma prática na sua vida. Não adianta você entender esses imperativos, ouvir, saber o que eles estão transmitindo, mas não aplicá-los. A ideia é que você possa lembrar que você precisa servir, lembrar que você precisa exortar, lembrar que você precisa suportar. Então trazer esses ensinos e aplicá-los no momento oportuno. Porque infelizmente o que tem acontecido a cada ano que passa é que as pessoas estão dizendo, né, que estão depositando a sua fé em Cristo, mas que têm falhado em mostrar evidências dessa confiança, há evidências dessa transformação. As pessoas simplesmente em algum momento da sua vida levantam a mão na hora de um culto ou vão lá à frente e dizem, olha, eu quero aceitar Jesus, mas fica simplesmente nisso, não passa disso. Dizem até decorado, né, que eu sou salvo pela graça, para que eu não me soberbeça, né, eu fui salvo, não foi por obras, mas se esquecem que existe algo mais. Existe também as obras pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo preparou de antemão para que nós andássemos nela. O que é que está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que a vida cristã é muito mais do que você estar sentado no banco da igreja. A vida cristã, a demonstração da salvação, ela é muito mais do que simplesmente
estar com a Bíblia, decorar versículos, saber alguns louvores, é muito mais do que isso. Ela precisa ser algo prático no dia a dia, algo que precisa ser demonstrado no seu dia a dia. Então esquecem muitas vezes dessa responsabilidade. Nós temos algo que o Senhor planejou para que nós andássemos conforme Ele está dizendo. Então existem algumas regras, alguns princípios e algumas ordens que precisam ser praticadas em nossa vida. O cristianismo verdadeiro é muito mais do que só vir aos cultos, é muito mais do que assistir uma live dessa. O cristianismo bíblico é vida. O cristianismo bíblico é atitude, é você evidenciar a sua fé em Cristo, como nós vemos lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17, que vai falar que para que a nossa fé seja evidenciada, nós precisamos agir. Ele vai dizer, olha, eu preciso ver tuas obras para saber da tua fé, para confirmar a tua fé, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Então existe a necessidade de agirmos, de demonstrarmos isso. Então as obras, elas não possuem ou não produzem um salvo, né? As boas obras, elas não vão produzir um salvo, elas não salvam. Mas os salvos devem produzir boas obras. Então o nosso imperativo, a nossa ordem de hoje, aquilo que nós devemos fazer hoje é: sejam benignos uns para com os outros. O que é então ser benigno? A definição, a tradução da palavra benigno é alguém que serve, algo que é próprio, alguém que é próprio para uso, alguém que é útil, alguém que é bom, alguém que é virtuoso, alguém que é gentil, agradável, manejável, e então a nossa palavra, alguém que é bondoso ou benevolente. Ou seja, ser benigno é alguém que é gentil, alguém que faz o bem, é um servo que é agradável, é um servo que é útil, é um servo que é virtuoso, um servo que é gentil. Mas como é que nós podemos fazer isso então de forma prática? Como é que eu posso ser benigno para com o meu irmão de forma mais prática? Então, meu amado, o padrão que nós temos que ter é o de Cristo. O nosso texto aqui de Efésios capítulo 4, ele vai dizer: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então existe um padrão que é o próprio Cristo. Assim como Cristo nos perdoou, assim como Ele nos amou, Ele também foi benigno. Cristo vai nos mostrar, através da sua vida, através das Escrituras, várias formas de sermos benignos. Primeiro, como é que eu posso ser benigno? Através da pessoa de Cristo. É quando Cristo demonstra a sua compaixão pelos perdidos, quando Ele mostra a sua simpatia, o seu perdão e o seu sacrifício. Então nós podemos fazer o bem, ser benignos, ser bondosos, quando nós temos compaixão pelos perdidos. Um ato de bondade maravilhoso é chegarmos para aqueles que não conhecem a Cristo e levarmos o Evangelho da graça, assim como Cristo fazia. A palavra de Deus tem um relato que ele andava em todos os cantos, cidades, vilarejos, em todas as ruas, e sentia compaixão daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas e exaustas, andavam como ovelhas que não tinham pastor. E aí então ele convida os seus discípulos a olharem, porque a seara era grande e os trabalhadores eram poucos, e ele diz: peçam, roguem ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Em outras palavras, ele está dizendo: precisamos de mais homens e mulheres que tenham compaixão, que sejam benignos, que façam bem, que sejam úteis, que sejam gentios na pregação do Evangelho. Eu sempre falo que nós temos que ter uma postura diferente, né? Existem algumas pessoas que quando vão pregar o Evangelho da graça, acabam transformando o Evangelho em desgraça, né? Acusam de forma mesmo muito rude, né? Com palavras grossas mesmo, palavras que ofendem, ofensivas, não demonstram graça,
né, falam mal da situação daquela pessoa, diz que é um monte de coisa, diz que a pessoa nem, olha, você não vai para o céu, você vai para o inferno por causa disso, e acaba transformando o evangelho da graça em um evangelho da desgraça. Então Cristo tinha compaixão, ele era duro com aqueles que não aceitavam o evangelho da graça e além de não aceitar, distorciam o evangelho da graça, que eram os fariseus. Mas com os publicanos, os pecadores, ele agia de forma diferente. Ele era compassivo, ele era benigno, ele dava então a prova do seu amor, a prova da sua graça, ele derramava compaixão na vida desse povo. E assim também deve ser cada um de nós. Mas também nós podemos aprender com Cristo a ser benignos através do seu amor. É através do amor que nós aprendemos verdadeiramente como sermos benignos. E como é que a gente pode então ver isso? Ser benigno é um ato de amor. João capítulo 3, versículo 1 vai dizer que Cristo amou os seus discípulos e tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E ele os tratou com benignidade até o fim. Mesmo como Tiago e João, os Boanerges, né, conhecidos como os filhos do trovão, por serem com temperamentos explosivos, mesmo sabendo que Judas o trairia, mesmo sabendo disso, inclusive nós não vemos em nenhum relato das Escrituras Jesus tratando Judas de forma diferente, muito pelo contrário, ele era inclusive o tesoureiro do grupo dos 12. Mesmo sabendo que os seus discípulos todos iriam abandoná-lo, mesmo sabendo que Pedro iria negar, a palavra diz que Jesus o amou e os amou até o fim, e os tratou com benignidade até o fim, sempre com graça. Até mesmo logo após, quando Jesus encontra-se com Pedro na praia, Jesus prepara aquela refeição e com amor ele diz: Pedro, tu me amas? E 3 vezes ele pergunta e diz: pois apacenta as minhas ovelhas, apacenta, cuida do meu rebanho. Então ele foi benigno através da sua demonstração de amor. Nós não vemos ele tratando os seus discípulos de forma rude, dura, mas ele trata sempre buscando o bem dos seus discípulos. Mas qual é então o nosso problema? Por que muitas vezes nós não conseguimos ser benignos? Por que nós não conseguimos demonstrar o nosso amor ao nosso irmão através da benignidade? O problema é que muitos cristãos de hoje não têm no seu coração a disposição para amar o seu irmão até o fim. Esse é um dos grandes problemas. Existe, infelizmente, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo, uma dificuldade de amar o seu irmão até o fim. E quando nós entendemos que é até o fim, é mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando há aquele atrito, aquele desgaste, aquela luta, eu tenho que amar e eu tenho que tratar ele bem, independente de como ele está me tratando. Ele tem que ser tratado com benignidade. Então isso é um fato. Sabe por quê? Porque nós só queremos amar quem convém. Só queremos amar quando somos amados, quando somos paparicados, cuidado. Aí nós amamos. É muito fácil amar assim. Agora é difícil amar quem não nos ama. É difícil amar quando as pessoas não fazem aquilo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E aí a gente fica sem ser... Aí além de não amar, nós não somos benignos. E o benigno, lembre-se, é fazer o bem, é fazer o que é bom, é ter utilidade. E aí nós acabamos nos distanciando e não fazemos o bem àquela pessoa.
Né? A irmã Adriana está dizendo aqui que amar é uma decisão e não um sentimento. Isso é um fato, eu sempre digo isso. Você não tem que sentir amor. Eu não sinto nada por aquele irmão. Né? Tem alguns que dizem, rapaz, porque o nosso santo não se bate. Isso não existe. Não existe isso. Eu amo meu irmão porque é uma ordem. Amai-vos uns aos outros. Eu amo porque eu tenho que amar. E como é que eu demonstro meu amor? Sendo benigno, faça o bem. Ao invés de fazer o mal, faça o bem. Né? Existe o tumor maligno. O que é que o tumor maligno faz? Ele mata. Vai matando as células, as células que são boas, e aquele órgão, ou então aquele local, então vai ficando e vai morrendo, e a pessoa morre. Então, um tumor maligno, ele causa um mal terrível. Alguém maligno, alguém que só faz o mal, causa um mal horrível. E o benigno faz o bem. Então, alguém que é benigno é alguém que faz o bem. Então, dentro do corpo de Cristo, nós olhamos isso. Ontem, foi exatamente uma parte da nossa pregação ontem, sobre alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No versículo Salmo 122, versículo 8, se eu não me engano, ou foi o 9, diz que nós temos que orar por Jerusalém, e também temos que orar para que faça bem. Nós temos que fazer o bem pela igreja. Então, esse é o meu papel e o seu papel. Imagine aí como seria uma igreja que todos os irmãos compreendessem o seu dever de fazer o bem, de serem benignos. Não ia ter atrito. Eu não ia ter problema com ninguém, porque aquele irmão estava se esforçando, está sempre se esforçando de fazer o bem para mim, e eu estou sempre me esforçando para fazer o bem a ele. Essa igreja cresceria de forma saudável e de forma exponencial. Porque seria uma igreja que as pessoas estariam sempre demonstrando amor um para com o outro. Não existia aquele negócio, não gosto daquilo ali, não, porque aquele irmão é muito chato, aquele irmão não sei o quê. Não, eu estou fazendo bem. Ele vai fazer bem, eu faço bem, todo mundo vai se sentir bem. A questão, meus amados, é uma só. A gente precisa entender que não são os nossos padrões que vão estabelecer algo. Não, eu não vou ser benigno se aquele irmão não for benigno para comigo. Não vou amar aquele irmão porque aquele irmão só me dá dor de cabeça, me faz raiva, é sempre trazendo problema. Não são os meus padrões, não sou eu que decido o que eu vou fazer. Nós, como servos de Cristo, só temos uma única opção. É por isso que eu digo sempre, quando Cristo nos salva, Ele nos salva para ser o nosso Salvador, mas também nós somos os seus servos, porque Ele é o nosso Senhor. Então, como Ele é o nosso Senhor, nós temos que mostrar que somos servos dEle, como? Obedecendo. Então, o padrão é de Deus. Ele é que diz como nós devemos nos comportar. E aí nós temos que fazer aquilo que Ele diz. E aqui Ele está dizendo, sejam benignos. Qual é o padrão, então, de Deus? 1 João, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte. 1 João, capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, o padrão de Deus é amar e não odiar. Pois, se o odiamos, não fazemos bem a Ele, e nós não estamos em Cristo. Então, se eu odeio o meu irmão, se eu trago no meu coração isso, o que eu estou dizendo é, eu não tenho Cristo. E o texto é muito claro, ainda está nas trevas. Hoje de manhã nós vimos lá, né, os filhos da luz, os filhos do maligno, os filhos de Deus. Falei um pouco sobre isso. O outro padrão está muito claro, 1 João capítulo 4, versículo 20, eu quero ler também, 1 João 4,
e 20, diz o seguinte: se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, nós não podemos viver um evangelho mentiroso. Nós não podemos viver uma mentira. Porque se nós dissermos que amamos a Deus e estamos odiando o nosso irmão, não estamos tratando com amor, com benignidade, isso está mais uma vez evidenciando que não somos salvos. Então você quer ser benigno? Ame a Deus. Você quer mostrar que ama verdadeiramente a Deus? Ame o seu irmão. Você quer mostrar que ama o seu irmão? Então faça o bem a ele, seja benigno para com ele. É assim que funciona. Quer ser benigno? Ame a Deus. Você quer mostrar que ama a Deus? Ame o seu irmão. Quer mostrar que ama o seu irmão? Seja benigno. Fecha-se então o círculo. Marcos capítulo 12, versículo 28 a 32 diz o seguinte. Marcos 12, versículo 28. Chegando uns dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifício. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe de ti o reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Então aqui está muito claro. Eu amo a Deus, demonstro isso amando meu irmão, e quando eu amo meu irmão, eu estou agindo de forma benigna. É assim que funciona. Sabe por que é assim que funciona? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, vai dizer que o amor é benigno. O fruto do amor também, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é a benignidade. O fruto do Espírito. Ou seja, a benignidade é algo de alguém espiritual. E eu gosto também de falar sobre isso. Existe um pensamento meio esquisito, de pessoas que se dizem que não, aqui está cheio do Espírito Santo. Aí esse amado que está cheio do Espírito Santo começa a falar umas coisas que ninguém entende, começa a dizer umas coisas da vida dos outros, faz algumas coisas que é meio esquisita no meio do culto, uns movimentos meio confusos, e diz que está cheio do Espírito Santo. Só que quando nós vamos ver, biblicamente falando, pessoas que estão cheias do Espírito Santo, pegando lá o fruto do Espírito, elas são benignas, são cheias de domínio próprio, são mansas, têm alegria, têm amor, têm bondade. Esse é o padrão daqueles que estão cheios do Espírito Santo. É assim que a Bíblia mostra. Estevão, cheio do Espírito Santo, ao ser apedrejado, perdoa aqueles que estavam o apedrejando. Ou seja, ele foi gracioso, agiu com benignidade. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras de Cristo na cruz. Isso é ser benigno.
Ele poderia ter se levantado, tentado pegar um dos que estavam apedrejando, poderia ter rogado palavras de maldição, dito o mal contra eles, mas ele quis o bem. Ele queria que aquele povo tivesse o perdão. Então, homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão evidenciar na sua vida o fruto do Espírito Santo. É assim que funciona. O amor é benigno. O amor faz bem. E não tem como eu amar a Deus se eu não demonstrar o meu amor ao meu irmão. A gente então trazer aqui alguma aplicação. Você tem algum irmão na sua vida que por algum tempo você tem alimentado algum sentimento ruim por ele? Você tem algum irmão, alguém da sua família que você está sem falar com ele há algum tempo? Talvez você esteja sentindo até raiva ou ódio dele. Quando ele está chegando onde você está, às vezes você se retira do local. Se você é verdadeiramente um salvo em Cristo, se você realmente quer mostrar que ama a Deus, que não é um mentiroso, eu encorajo a você a resolver essa situação o mais rápido possível. Mas como, pastor? Como é que eu vou resolver isso? Faça o bem. Conceda perdão a ele. Faça o bem a ele. Entrega a ele aquilo que ele não está lhe entregando, que é o bem. Conta-se uma história, um relato, que tinha um cara, um vizinho de um senhor que era crente, que esse vizinho era meio casca grossa. E disse que todos os dias esse vizinho colocava esterco na porta, dentro de um saco, na porta da frente da casa deste irmão. Todos os dias, regularmente, esse vizinho colocava esse esterco lá. E um belo dia, o vizinho chegou com um buquê lindo de flor e entregou para este vizinho. E o vizinho disse: como é que você está me fazendo isso? Por que você está me entregando estas flores? Você sabia que todos os dias eu colocava na sua casa aquele saco com esterco? Ele disse: eu sabia. E foi exatamente por causa do esterco que você me dava todos os dias que eu acabei cultivando um jardim, e nesse jardim eu consegui plantar umas flores, e como gratidão pelo seu cuidado em me mandar esses estercos todo dia, eu agora quero lhe recompensar dando essas flores. Isso é fazer o bem. Ele poderia ter se zangado, ter pegado o saco e jogado lá na casa do vizinho, mas ele, com toda bondade, olhando sempre de forma generosa, amorosa, ele pega aquele mal e transforma num bem, e faz o bem àquela pessoa que só estava lhe fazendo o mal. Então, meus amados, isso é ser benigno. A palavra de Deus diz que quando agimos assim, nós somos semelhantes a Cristo. A palavra de Deus diz que os seus discípulos, os verdadeiros discípulos de Cristo, serão reconhecidos por causa do amor que ele tem uns para com os outros. Os discípulos de Cristo não serão reconhecidos porque usam algum tipo de traje, de roupa, a Bíblia tal. Não. Nós somos reconhecidos como quando amamos. E nós demonstramos esse amor fazendo o bem. Como diz aquele ditado, né? Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem independente de quem for, para quem for, faça a sua parte.
Seja alguém que vai cumprir as Escrituras, um servo obediente, que vai servir ao Senhor e vai servir ao próximo, considerando sempre ele superior a você. Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, ele demonstrou o que era ser servo. E assim a gente entende que nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos submetermos à palavra de Deus. Então, meu amado, resolva isso, faça o bem, faça um bolo, compre uma torta, sei lá, e vá deixar na casa desse irmão, dessa pessoa, e diga: olha, fiz isso aqui para você com amor. Quero dizer para você que eu lhe amo. E trouxe isso aqui para você se alegrar com sua família. Não permita que em seu coração brote algo que lhe prejudique. O nosso texto de Efésios vai dizer exatamente isso. Que não deve brotar em nosso coração nenhuma raiz de amargura. Não deixe brotar nem gritaria. Não fique causando mal-estar, não fique brigando, não haja ira. Não permita que haja esse sentimento, porque ele é mau, ele é ruim, ele faz mal. Faz mal para você, faz mal para a sua igreja, faz mal para o seu irmão. Nós aprendemos isso ontem. Então não deixe brotar esse mal no seu coração, mas deixe fluir de você o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e seja aquele que vai buscar fazer sempre o que é bom. A palavra de Deus diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todos. A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer o mal, pagar o mal com o mal. Pelo contrário, devemos pagar o mal com o bem. É assim que funciona. É assim que Deus quer que nós hajamos. Então tire isso do teu coração. Porque se você deixar e alimentar isso, isso vai afetar o seu crescimento espiritual. Isso vai quebrar completamente a sua comunhão com Deus. Resolva para o bem da sua igreja, resolva para o seu bem e resolva para o bem do seu irmão. Não permita que Satanás tire vantagem em sua vida. Não permita que Satanás se alegre, se deleite em ver a sua queda espiritual, em ver a sua comunhão quebrada com Cristo e com a igreja de Cristo. Mas que você possa ser reconhecido verdadeiramente como um discípulo de Cristo, porque você busca glorificar a Deus fazendo aquilo que é bom. E convido você a resolver isso. É o primeiro passo para a sua vida. Talvez você tenha estagnado espiritualmente, talvez você tenha parado, perdeu a alegria de estar com os irmãos, talvez você tenha até se afastado da igreja porque existe algo, existe alguma coisa pendente. Então que aproveite-se essa oportunidade. Manda aí uma live, manda um texto, um áudio. Diga: irmão, quero aproveitar esse período que nós estamos longe, tenho sentido a sua falta. Quero dizer para o irmão que eu tinha sentido umas coisas ruins no meu coração a respeito do irmão, mas quero dizer que estou bem, que eu lhe amo, estou orando por você. Estou louco, ansioso para lhe ver novamente e poder lhe dar um abraço. Tire isso do seu coração, faça o bem, porque a ordem do Senhor é o imperativo. Devemos ser benignos uns para com os outros e assim crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos sal, sermos verdadeiramente luz, impactarmos o mundo à nossa volta, fazendo aquilo que agrada a Deus. Vamos orar, vamos então agradecer a Deus
por esse tempo, pela sua palavra, e também que a palavra de Deus possa encontrar um lugar no nosso coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Deus amado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, principalmente pela tua palavra que nos conduz, pela tua palavra que nos traz graça, Senhor Deus, nos confronta. Ajuda os corações, Senhor Deus, os corações nesse momento, para que possam se submeter aos teus ensinos. Se há, Senhor Deus, em algum coração, alguma pendência, algo, Senhor Deus, que precisa ser tratado, que o Senhor possa encorajar, motivar, derramar graça, Senhor Deus, para que haja reconciliação, para que faça-se o bem entre esses irmãos, Pai. Por amor do teu nome, eu te suplico a tua graça. Mais uma vez também, Senhor Deus, te peço que o Senhor perdoe nossos pecados, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livra de tudo quanto é mal, o Senhor nos proteja, Senhor Deus, nesse período onde esse vírus, Senhor Deus, tem atingido algumas pessoas. Que o Senhor nos dê saúde, nos livre, Senhor Deus, de qualquer coisa desse tipo. Também te peço por aqueles que já foram infectados, que têm passado, Senhor Deus, por alguma dificuldade na sua saúde, que o Senhor possa estar curando, restaurando as suas vidas, transformando principalmente os seus corações, curando do pecado, Pai. Derrama a tua graça em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Então, meus amados, aguardo os irmãos amanhã, às 9 horas da manhã, no nosso devocional matinal, e também às 18 horas, para que possamos juntos, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus. Que a graça do nosso amado Deus esteja com todos vocês, que seja derramada abundantemente em suas vidas. Um forte abraço nos seus corações e até amanhã, se Deus assim permitir e for da vontade dele. Forte abraço em todos vocês, obrigado pela participação e que Deus abençoe vocês também.